Olá, bom dia para você que nos acompanha aqui no programa nosso de hoje, que está acompanhando as notícias aí do Jornal do Oeste, pelo nosso jornal impresso, pelo site www.jornaldoeste.com.br, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo grupo de WhatsApp. Não faltam meios para que você seja bem informado, não é mesmo? Hoje, quinta-feira, 10 de outubro, mais uma quinta de calor, um dia ensolarado. Antes de eu apresentar para vocês as nossas convidadas de hoje, eu vou trazer um pouquinho do que foi destaque na edição impressa do Jornal do Oeste de hoje. Tá aí, ó, gente, uma informação muito importante e serve como alerta. Desperdício de água em Toledo é de 21%, ou seja, ainda desperdiçamos muita água. Na matéria do impresso, feita pela Franciele Mota, traz mais informações e dados e fala que Toledo não chegou a ter racionamento, de água, como aconteceu em Cascavel, ali por pouquíssima coisa em relação a esse desperdício. Então, fico alerta para que todos nós possamos realmente economizar água. Nós sabemos aí das condições do tempo, tem essas projeções e previsão de chuva, mas o importante é que cada um tenha essa consciência e cuide porque o meio ambiente é de todos, não é mesmo? Também tem destaque aqui que Toledo é sede do Núcleo Regional do GAEMA. O GAEMA é o Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo. Aqui da região oeste, então, o promotor Giovanni Ferri, ele assumiu a coordenação do grupo daqui. O GAEMA, ele é algo similar ao GAECO, só que está especificamente nessa área, então, do meio ambiente, de habitação e urbanismo. E é muito importante, porque aqui no estado do Paraná serão implantados 13 grupos. Agora, o de Toledo já é o terceiro que está implantado, ainda está em fase de escolha da equipe, né? A equipe que tem que ser uma equipe técnica para atuar nesse segmento, mas é algo muito importante, porque vem aí a atender toda essa região. Então, vai daqui de Toledo, Guaíra, Cascavel até Foz do Iguaçu. É uma área muito ampla de trabalho, mas que com certeza vem para fortalecer os municípios, ter mais essa visão de combate, de controle aos crimes ambientais e todas essas questões também que envolvem habitação e urbanismo. Então, mais um ponto positivo que vem para crescer aqui ao nosso município e a nossa região aqui do Oeste. E também tem aqui em destaque o Aprender Brincando. Tornar a brincadeira divertida, lúdica e cheia de aprendizado. Esse é o objetivo da oficina com Química das crianças brincando com a física. É uma iniciativa do Núcleo de Ensino de Ciências da UniOeste. Então é bacana que são atendidos os alunos do 4º e 5º ano, que eles têm esse contato mais direto com a física. Mas tem muito mais aqui na nossa edição do impresso, tem também o Acontece, feito pela nossa colega Aline Oliveira e pelo nosso editor Márcio Pimentel, tem os aniversariantes, tem o que está acontecendo na cidade. Então, quer ficar bem informado? Acesse o site do Jornal do Oeste, acompanhe as nossas informações aqui pelo impresso, como eu já falei, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo grupo de WhatsApp. Ou seja, não vai faltar local para você estar bem informado. Meninas, bom dia. Bom dia. Nós estamos aqui hoje com a professora Sandra e a coordenadora Melana, que elas são da Escola Municipal Olivo Beal. E o tema que nós vamos falar hoje é sobre educação infantil, educação ambiental voltada às crianças. Educação ambiental que acontece dentro do espaço escolar. Obrigada pela presença de vocês, obrigada por aceitar o nosso convite. Meninas, conta pra gente um pouquinho do trabalho que vocês desenvolvem na escola com esse foco, porque no início da nossa conversa vocês falaram que a educação ambiental é um tema, não uma disciplina. Como então que os professores, como que é a coordenação, como que esse tema precisa ser trabalhado com as crianças? Nós é que agradecemos o convite para estar presente aqui. Então, como nós desenvolvemos? Como ela não é uma disciplina, ele é um tema transversal que perpassa todas as disciplinas. Trabalhamos mais dentro da área da ciência, mas qualquer professor de qualquer disciplina dentro da escola pode estar trabalhando. Nós temos um projeto que nós desenvolvemos, onde nós temos o ajardinamento com crianças de 4º e 5º ano, e temos o plantio de hortaliças e de chás da educação infantil até o 3º ano. Então, essas crianças, elas aprendem na teoria, dentro da aula de ciências, ou dentro da aula de geografia, ou de matemática, algum conteúdo, e depois, na prática, elas vão ver como isso realmente funciona. Então, um exemplo,
A educação infantil precisa saber as partes da planta. Se eu levar para ela um desenho com as partes da planta, tá legal, ela vai pintar, ela vai recortar, ela vai montar. Mas se eu levar para ela uma planta mesmo, e ela pode manipular essa planta, ela pode ver o que é uma raiz, o que é um caule, o que é uma folha, que o pé de uma alface tem raízes diferentes de um pé de cebolinha. Então, ela vai aprender na prática. Se torna muito mais atrativo, muito mais agradável, e nós estamos formando pequenos cientistas com essas atividades. E o que vocês sentem nessa aula prática? Que as crianças, a maioria, tem acesso a esse contato ou não? Pensando que tem aquela criança que mora em prédio, que o pai ou a mãe ou até não tem espaço ou não tem tempo para fazer uma pequena horta, não tem espaço para plantar uma flor, alguma coisa no vaso. Como é que você sente esse contato, essa resposta das crianças nessa parte prática? As crianças gostam muito. A nossa realidade da nossa escola são de crianças que têm, a grande maioria tem acesso, a grande maioria os pais, até porque a escola já tem um trabalho de longa data nesse sentido, muitos pais já têm em casa, nem que seja só uma produção de temperinhos, ou só uma produção de chazinhos. Então as crianças acabam já tendo um contato, mas nós também temos crianças que eles só têm o contato com a terra, o contato com a planta lá no espaço escolar. E eles gostam muito, eles se envolvem muito nas atividades e cuidam muito daquilo que eles ajudaram a fazer. Então o jardim da escola é um espaço muito bonito, e eles não arrancam flores, eles não estragam a grama, porque eles têm o entendimento de que eles fizeram parte daquele processo, eles ajudaram a plantar, eles ajudam a regar e ajudam a cuidar. E junto com todo esse trabalho, nós trabalhamos todo o respeito com a biodiversidade, o respeito com o ser vivo, sendo uma planta ou sendo um animal, o respeito com o colega, porque educação ambiental não é só planta e animal irracional. A educação ambiental também é o respeito com o outro, é o respeito com o espaço público, é o respeito com o colega. Então, tudo isso nós englobamos dentro das nossas aulas de educação ambiental. E a alimentação saudável, ela acaba entrando também porque, se nós propomos uma horta em pequenos espaços, sem o uso de agrotóxico, em virtude de cuidar do meio ambiente, de preservar as águas, de preservar o ar, de preservar o solo, de preservar as espécies, é também para que eles tenham uma alimentação mais saudável. Então, eles aprendem que na casa deles, eles terão que comprar muitas coisas no mercado que tem agrotóxico, mas eles também têm uma alternativa de que algumas coisas eles podem produzir lá no espaço, lá no quintal deles, e eles podem diminuir esse acesso, esse consumo de alimentos com agrotóxico. E a gente tem tido bastante resposta positiva nesse sentido, de que as famílias, elas incorporam realmente. As crianças levam para casa, explicam, e muitas famílias adotam. Eles são realmente esses disseminadores dessa ideia e acabam incentivando os pais, até mesmo cobrando. Então, essa é a resposta que já vem para vocês. Exato, isso mesmo. E quais são, digamos assim, os principais desafios para plantar essa sementinha nas crianças? O maior desafio é o consumismo, né? Então, a todo momento, os nossos estudantes, né, a sociedade em geral, ela é instigada ao consumo. E quando você trabalha numa perspectiva de educação ambiental, você vai trabalhar para que se diminua esse consumo. Porque se eu quero que os resíduos sólidos não sejam diminuídos, eu tenho que consumir menos. Uhum. Então, assim, não é um trabalho fácil. Você compete bastante com as propagandas, com a mídia que incentiva, mas é possível. É possível, porque nós trabalhamos na escola na perspectiva assim, nós temos que levar a informação. Nós temos que levar a informação científica, nós temos que desmistificar muitas coisas e, diante do conhecimento que a criança adquire lá no espaço escolar, ela vai ter condições de tomar as próprias decisões. Então, eu costumo dizer para eles que os bisavós deles, os avós deles, cometeram muitos crimes contra o meio ambiente.
mas muitas vezes por falta de informação, de falta de conhecimento, ao contrário deles. Porque eles estão tendo informação, eles estão recebendo o conhecimento tanto no espaço escolar quanto fora do espaço escolar. Porque toda a sociedade hoje discute meio ambiente, discute sustentabilidade, discute essas questões. Então, eles têm acesso. E vai depender deles a decisão de ser um cidadão ambiental consciente ou não. A responsabilidade deles é bem maior do que a de quem não tinha essas informações. Então, enquanto escola, nós colocamos isto para eles. Já desses cidadãos pequenos, mas já com toda essa responsabilidade, já toda essa consciência de cidadania, né? Melânia, você que atua nessa parte da coordenação pedagógica, a escola, então, tem esse projeto que é grandioso, já acaba sendo referência, sim, e como a Sandra disse, traz resultados, frutos. Como que foi para a escola chegar até onde ela chegou? Na realidade, tudo começou já em 2015, né, Sandra? Com o nosso projeto, quando nós, a equipe de maneira geral, diante das situações postas pela própria sociedade, porque a educação ambiental ela perpassa os muros da escola. Ela não é restrito, não é um tema restrito à escola, sim, mas ela diz respeito a uma sociedade. Bem como você agora tratou dessa situação do cuidado com a água, então você colocou toda a sociedade em alerta. Então nós, escola, entendendo da importância que isso tem para nós mesmos como cidadão, nós elaboramos esse projeto. Esse projeto já desde 2015, que ele é intitulado Minha Escola, Meu Lugar. Então, desde então, nós fazemos várias ações e todo ano esse projeto passa por avaliação, ele compõe o nosso projeto político-pedagógico, que é o nosso documento norteador, é aquilo que embasa o nosso trabalho. Então, todo o trabalho realizado com essa temática, ela está sustentada por esses documentos, por esse documento e todos os demais documentos que dizem respeito à educação ambiental, à própria disciplina de ciências, que também traz orientações com relação à educação ambiental, não só a disciplina de ciências, mas ela também e ela mais, porque é ela que traz as questões dos seres vivos, das plantas. Então, desde então, a gente vem trabalhando com esse projeto. São várias ações, todo ano elas se modificam, elas se intensificam, elas ganham novos formatos, como este, por exemplo, que nós não imaginávamos que chegaríamos ao ponto de estar fazendo lives como esta, né? Porque o nosso projeto ele começou muito pequenininho, muito tímido, lá dentro da escola mesmo, mas já com um grande objetivo, que é esse objetivo da consciência, de levar o conhecimento desde o pequenininho, que está lá na formação ainda, no desenvolvimento das suas questões emocionais, cognitivas, psicológicas. Ele está em pleno desenvolvimento lá conosco, porque são as crianças bem pequenas ainda, né, que estão num processo de conhecer tudo e saber sobre as coisas. Então começou lá muito pequeno com eles e ele vem a cada ano, esse projeto ele vem se intensificando. A cada ano nós vamos atualizando, trazendo novos modos de fazer, mudando estratégias, mas sempre com o mesmo objetivo: conscientizar, levar o conhecimento para as crianças, para que depois elas possam tomar decisões corretas com relação ao meio ambiente, como, por exemplo, fechar uma torneira e parar de desperdiçar a água, cuidar de uma planta, entender quais são os prejuízos que se tem quando eu não cuido do meio ambiente e o que tem de bom quando eu cuido, porque tudo isso volta para nós. Na realidade, o meio ambiente é a nossa casa, é o nosso lugar. Então, nós temos que cuidar dele. Então, o nosso maior objetivo sempre será esse: conscientizar as crianças, para que num futuro, para que nas ações delas, lá dentro da casa delas, fora do espaço escolar, elas tomem a decisão correta quando elas tiverem que decidir entre
jogar um papel no chão ou encontrar um lixeiro, um lugar adequado, né? Cuidar de uma árvore, não passar por ela e machucá-la ou tentar destruir, né? Ou aquele pequeno animalzinho que está ali na rua, que não está ali às vezes abandonado, que não precisa ser maltratado. Então tudo isso que faz parte do nosso lar, desse lugar maior que é o nosso planeta. A educação ambiental, ela acaba esbarrando em questões culturais? Vou pegar um exemplo assim do papelzinho de bala, né? Tá lá, estão todos andando dentro do carro, a criança vai comer uma bala para fora. Ou então ela vê o pai fazendo isso. Isso às vezes, esse papelzinho de bala reflete nesses 21% aqui de desperdício de água, porque são a população adulta a principal responsável, que tem que ensinar a criança, e quando ela vai escovar os dentes, ela tem que fechar a torneira. Isso. Então, vocês sentem que durante esse processo da educação ambiental esbarra muito nas questões culturais? Esbarram porque o que você faz tem muito mais peso do que você diz. Inclusive, essa é uma fala que nós temos com as famílias, com os pais, com os responsáveis. Porque às vezes a gente fala sobre as coisas, mas na hora que você vai atuar sobre aquilo que você está fazendo, você faz exatamente o contrário do que você diz. E as crianças, elas estão de olho em nós o tempo inteiro. E quanto menores elas forem, mais elas cuidam do que a gente faz. Porque elas mesmas dizem, a minha professora faz assim, faz e não é fala. Eles não usam a palavra fala. A minha professora faz assim, o meu pai fez isso, a minha mãe fez aquilo. Então, se essas pessoas que são referências, porque nós somos referências, professores, pais, primeiramente a família, depois nós, professores e as outras pessoas que convivem com as crianças, nós somos referências. Então, se elas veem nós fazendo determinadas coisas, como por exemplo, deixando uma torneira aberta, ou abrindo a janela do carro e jogando uma latinha, um papel de bala, um saquinho de algum alimento que eu consumi no chão, tudo bem. Se essas pessoas fazem, então eu também posso fazer. Então, com certeza, esbarra em questões culturais, sim. Por isso da importância de nós sempre insistirmos. Então, quando começamos o assunto, eu já lembrei de quando eu era aluna, pequena, criança, e a minha professora já dizia disso. Já falava sobre os cuidados com o meio ambiente. E já se passaram tanto tempo e a gente precisa continuar ouvindo. E por que precisa continuar ouvindo? Porque ainda existem pessoas que precisam saber um pouco mais a respeito destas questões para modificar o seu comportamento. A sociedade não aprendeu ainda. A sociedade todos, ainda, como um todo, ainda não aprendemos. Por isso que é importante os meios de comunicação estar sempre atentos e também contribuir, dar a sua parcela de contribuição de informação para a sociedade. Bom, vocês começaram falando que o projeto nasceu tímido e tudo mais, lá em 2015, mas ele avançou muito e ontem aconteceu um fato grandioso, né? Fiquei sabendo de um prêmio. Conta pra gente aí o que é esse prêmio, como que aconteceu. Mais que um, exatamente. Mas o de ontem, o que foi ontem? Bom, as conversas andam, né? Ai, notícia boa também tem que andar rápido, né? Ontem nós fomos agraciados com o primeiro lugar no Toledo Biodiversidade. É um projeto que é a segunda edição. Ele está atrelado ao Congresso de Ciências Ambientais da UniOeste. Então, o congresso acontece a cada 2 anos e o prêmio também a cada 2 anos. Então, ele é dividido em categorias. Então, nós tivemos premiações para os CMEIs, nós tivemos premiação para a escola municipal, que é o nosso caso, para o Estado, escolas do Estado, e para órgãos públicos, outras entidades que fazem parte do município. Então, cada um se inscreveu na sua categoria e foram consideradas essas questões, como que é a questão dos resíduos sólidos dentro daquele espaço, como que acontece a economia de água nesse espaço, a economia de papel, energia elétrica, como que se trabalha as questões de embelezamento desse espaço, se tem árvores para sombreamento, se tem flores para embelezar. Então foram vários critérios que foram analisados
dentro de cada categoria, e a nossa escola foi agraciada, nós fomos vencedores, né? Nós recebemos o primeiro lugar na noite de ontem. E foi uma satisfação para nós, porque esse prêmio ele nos diz que o trabalho está andando, que ele está sendo reconhecido e que se ele recebeu a premiação em primeiro lugar, significa que nós estamos no caminho certo. E isso levanta ainda mais a nossa responsabilidade, porque nós não podemos parar, né? Nós não podemos parar, nós temos que dar continuidade a esse trabalho que é grandioso. E como a coordenadora Melânia falou, esse projeto, em 2015, ele foi posto no papel. Mas ele já acontece há mais tempo dentro da escola. E como a cada ano ele vem sofrendo alterações, essas alterações são para melhoras. Então você senta, você conversa com a sua equipe e a gente vê no que nós falhamos, no que nós podemos melhorar. E aí, a partir de 2015, esse projeto ele foi realmente efetivado, ele foi posto dentro dos documentos da escola, e nós não pretendemos parar, porque nós precisamos trabalhar com essas crianças, porque se nós quisermos ter um mundo melhor. Nem podem parar também, né? O prêmio é mais um incentivo para que vocês continuem com esse trabalho grandioso. Exatamente, porque para que um dia a gente não precise mais ter no jornal uma notícia assim de que ainda temos 21% de desperdício de água, né? Então, falamos tanto, trabalhamos tanto, e todas as escolas trabalham. A nossa foi agraciada com o primeiro lugar, mas nós tivemos escolas colegas que foram premiadas em segundo, terceiro, quarto lugar, que também trabalham. Escolas que não se inscreveram para o prêmio, mas que também têm um lindo trabalho. E ainda nós temos uma sociedade que está desperdiçando água, está desperdiçando energia, está jogando lixo no lugar errado. Então a escola não pode se calar diante desta realidade. Ela precisa trabalhar, porque nós somos a última geração que ainda podemos salvar o planeta. Se não conseguirmos fazê-lo, teremos que nos adaptar com o que nós plantamos. As mudanças. Com as mudanças que virão, né? Porque, como a Melânia falou, o ambiente é a nossa casa, é o nosso planeta. Nós não temos para onde ir. É aqui que nós moramos, é aqui que nós temos que cuidar. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Parabéns pelo esse trabalho grandioso que vocês fazem e que vocês se sintam cada vez mais incentivadas a levar a informação e a levar esses conceitos e plantando essas sementinhas às nossas crianças. Nós é que agradecemos a oportunidade de estar aqui e compartilhar a nossa experiência, porque ao fazermos esse compartilhamento, a gente pode até plantar uma ideia em alguém que não esteja fazendo ainda. Essa pessoa pode replicar as experiências que estão dando certo. Então, nós é que agradecemos a oportunidade. Melânia, obrigada. Eu que agradeço também essa oportunidade. Como eu falei, nós não imaginávamos que um dia estaríamos aqui diante de tantas pessoas, porque não são agora só os nossos estudantes que estão nos vendo e nos ouvindo, mas são muitas pessoas, cidadãos que moram aqui no nosso município e talvez pessoas de fora daqui que vão assistir a essa live. Então, era uma coisa que a gente não pensava, e para ver como o nosso projeto tem dado certo e como ele tem chegado aonde nós gostaríamos. Não imaginávamos. Ele saiu da escola, porque esse é o maior objetivo. Não pode ficar lá dentro dos muros da escola, daí ele não cumpre o seu objetivo. Então, de fato, nós estamos bem contentes. A gente vê diariamente nos rostinhos das crianças a alegria em eles estar lá fazendo, produzindo, cuidando, e com certeza nós vamos continuar. E agradecer sempre aos nossos parceiros, porque esse projeto também nos trouxe parceiros e bons parceiros que entendem como é importante cuidar do nosso meio ambiente. Lutam pela mesma causa, né? Exatamente. Jéssica, bom dia, tudo bem, Jéssica? Tudo ótimo. Tudo certo aí, Jéssica? Certo. Então, tá bom. Gente, então por hoje é isso. Nós falamos aí sobre um pouquinho da educação ambiental e veio tudo certo porque casou com o gancho na nossa manchete de hoje, que não é positiva, mas fica aí o alerta para que esses adultos, né, que já são grandes, já são formados, economizem água, pensem no meio ambiente e ensinem as nossas crianças.
Amanhã é sexta, então amanhã o programa vai estar assim super fofo, super bonitinho. Aguardem que amanhã vai ser um programa diferente realmente pro Dia das Crianças. Obrigada pela presença de vocês, um beijo e até amanhã.